Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Ela já tem um belo currículo literário e agora lança mais um livro, O Gigante da Montanha, que conta a história de um menino que sonha com um mundo mais inclusivo. Eu vou conversar aqui no estúdio com a escritora e professora Marlene Rotebar, que vai lançar o livro agora no dia 21 no Sesc aqui de Itajaí. Obrigado pela sua presença, professora. Professora, como é que surgiu esse tema? A senhora que já tem vários livros publicados, livros de histórias das famílias de Itajaí, né? Como é que, e já tem um livro também infanto-juvenil, né? Sim. Como é que surgiu esse tema aí para a senhora abordar, né? A inclusão social, realmente que o menino sonha com esse mundo, né? Mais inclusivo, menos excludente, né, professora? Sim. Eu já explorei muito a cidade de Itajaí com as histórias que eu conto das famílias ou de alguma coisa que fala sobre Itajaí, pessoas. E agora me surgiu a ideia de fazer alguma coisa sobre a inclusão social, porque é um tema muito presente, né, em todo o Brasil. E existem vários autores que já escreveram sobre isso, e agora eu tentei fazer um apelo, né, à população de Itajaí para que haja um pouco mais de inclusão. Uhum. Em que a senhora se inspirou? Tem alguém em especial, professora? Foi das suas observações do cotidiano mesmo? Não, eu tenho um neto que é PC e daí surgiu a ideia, né, de eu fazer alguma coisa. De repente, eu olhando para o Morro da Cruz, me veio a inspiração, vou falar sobre alguma coisa mágica, né? E aí, então, apareceu o Gigante da Montanha. Ele está numa montanha, ele é dono da montanha, e aí ele se encontra com o menino e os dois fazem a história. Bacana, professora. E o livro também é bem ilustrado, né? A gente percebe aqui, né? Tem várias ilustrações aqui do livro, né, professora? Sim. Esse também é uma parceria entre o escritor e o ilustrador, é isso, professora? É isso. O escritor tem que passar essa Sim, eu mensagem para o ilustrador, né? E depois dou para o ilustrador para ele fazer uma leitura e fazer as imagens de acordo. Agora, como que a senhora fez essa parceria aí com o ilustrador? Quem fez para a senhora também essa ilustração? A ilustração é do Antônio Medeiros Filho. Ele é um desenhista, professor, já trabalhou no Colégio Salesiano, já trabalhou também no Colégio Nereu Ramos e ele também já tem um livro editado. E ele faz todas as ilustrações através de imagens do computador. Ah, sim, mais computadorizadas, né? A senhora já tem um outro livro aí chamado O Infanto Juvenil Júlia e Gabriel, que também é um livro ilustrado e conta a história das crianças visitando Itajaí, né? Como é que foi a repercussão desse livro? É o seu primeiro Infanto Juvenil? Foi o primeiro. Agora é o segundo. Esse primeiro livro teve uma aceitação muito grande. Eu estive em todas as escolas particulares de Itajaí fazendo a apresentação do livro e ele teve uma aceitação tão grande que aí o rapaz que faz sempre os meus projetos, o Vanderlei Lazzarotti, ele me convidou para fazer uma segunda edição do livro através do MINC. Então ele preparou todo o projeto, mandamos para o MINC e o MINC aceitou o meu projeto. E eu recebi 3.000 livros para ser distribuídos no sul do Brasil. Nossa, que bacana. Aí eu fui a Curitiba, fui a Porto Alegre e fui a Florianópolis. E lá eu fiz o contato com as pessoas e entreguei 600, 400 livros mais ou menos para cada estado, né? Para fazer essa divulgação também e para o livro ser um modelo para se falar sobre patrimônio histórico. Esse é um dos temas que a senhora
aborda bastante e preserva bastante, né, professora? Hoje a gente vê aí que não só o problema que a cidade tem que ser mais inclusiva realmente, há muitas deficiências ainda, mas essa questão do patrimônio histórico é muito interessante porque realmente está cedendo lugar a grandes edifícios, né? Isso que é muito complicado. Aquele livro foi uma proposta para que as pessoas se inteirassem do que é patrimônio histórico, né? Uhum. E realmente ressoou bastante, sabe? Inclusive nas escolas municipais também, mas o problema é vontade de fazer, né? Nós não temos ainda pessoas governando o município que tenham essa sensibilidade, esse conhecimento do que é patrimônio histórico. Então, mas ficou aí a mensagem. Pois é, a gente tem um hotel aqui na rua Lauro Miller, né, que era um antigo Hotel Brasil, que os donos preservam ali porque ganham um incentivo do IPTU, mas o incentivo também é pouco, e às vezes as pessoas se vê sufocada em ter que vender um imóvel realmente para poder construir um outro imóvel na realidade, né? Isso aí até também é fonte de desalento do governo, né? Uhum. Porque o próprio governo central também faz uma lei de patrimônio que deixa muito a desejar. Uhum. Existem muitas coisas e há muitas coisas que a gente pode exigir, mas às vezes as pessoas nem sabem que pode exigir isso. Sim, porque aqui eles acham só que é a desistência, né? Não paga o imposto predial, né? Mas existem outras formas que a pessoa pode fazer para receber esse incentivo e preservar o seu imóvel. Esse livro que a senhora fez aí, o Infanto Juvenil, o primeiro, né? Júlio e Gabriel, a senhora também se baseou, teve seus netos como inspiração, professora? Eu tive aquele livro foi ilustrado pela Lindinalva Deola. Um grande artista, né? Nós somos muito amigas, né? E aí eu me inspirei assim, vou colocar uma criança, porque eu queria fazer essa ligação entre a criança e o pai, né? Que a escola incentivasse o patrimônio histórico e que a criança levasse essa imagem para cada família. Então a Lindinalva fez todas as imagens e eu fiz o conteúdo e aí nós fizemos, eu imaginei assim, uma criança, quem seria essa criança, né? Em vez de imaginar alguém, eu coloquei o meu neto de 4 anos e a neta dela com 5 anos. Então, os dois que fazem. Júlio e Gabriel visitam Itajaí. Já estava no dia a dia de vocês, as crianças, os personagens do livro, né, professora? Sim, os personagens, Agora, professora, nesse livro aqui, que tipo de material a senhora colheu de vivência da cidade? Itajaí está se adaptando, não é uma das piores cidades ainda que exclui, está se adaptando, mas ainda existem muitas barreiras, né? Para cadeirantes, para deficientes visuais e cegos, existem ainda muitas barreiras na cidade, né, professora? Eu acho que já existe um ponto positivo, né? Mas há muita coisa ainda para fazer. Mas as escolas estão... Também há o problema dos deficientes, que ainda não está sendo bem aproveitado pela própria educação, né? Porque as nossas faculdades não dão essa proposta para que os professores saibam trabalhar com esse tipo de criança, não é? Então, as grandes dificuldades. Então, é uma dificuldade familiar e uma dificuldade da educação. São duas coisas juntas. Hoje é assim, a educação inclusiva aqui em Itajaí funciona de certa forma, existem intérpretes de Libras disponíveis na sala, mas em muitas cidades a gente não vê isso, né? Recentemente a gente fez uma matéria até com uma mãe em Brusque, que é presidente lá
da criança que é autista, e ela nos relatou fatos assim de preconceito, de exclusão mesmo em sala de aula, inclusive dos pais de outros alunos que mandaram e-mails para o colégio dizendo que não queriam a menina naquela sala. Então isso é muito complicado também, né, professora? A educação precisa realmente... Eu não sei como é que acontece nas escolas do Estado e nas escolas particulares, mas o município mantém uma proposta muito boa, né, com crianças de vários tipos de deficiência, e o colégio salesiano, por exemplo, ele é um que aceita crianças com deficiência. Sim. O meu neto, por exemplo, ficou lá até terminar o ginásio. E, embora a gente saiba que aquilo ali é uma proposta só de socialização, né, e de aceitação do outro com aquelas crianças, não é? Então eu achei essa proposta muito boa. Existe um projeto pedagógico sério, na realidade, porque o sindicato das escolas particulares estava implantando uma taxa a ser cobrada, né, desses alunos com deficiência. Realmente o Tribunal de Justiça derrubou essa taxa, né? Foi uma decisão assim magnânima do tribunal, realmente, porque não faz muito sentido e a inclusão tem que ser feita na educação, né, professora? O problema é que o governo exige coisas que a própria entidade não tem condições. Não tem condições, exatamente. Porque uma criança vai para uma escola, se ela for só aceita socialmente, tudo bem, mas o professor não está preparado para atender essas crianças. Exatamente, ficam esses dois lados, né? Tem esses dois lados também. E o professor também, às vezes, ele trabalha com os alunos e por causa das dificuldades, ele atrapalha a parte de conhecimento dos outros alunos, não é? Então é preciso que aconteça isso. E essa proposta da taxa também, quando eu fiquei sabendo, eu também não aceitei, sabe? Porque uma escola particular, não é, que é o caso, essa escola pode cobrar um valor a mais de todos os alunos, na minha proposta, na minha visão, não é? Porque ali é uma sociedade que precisa se ajudar mutuamente. Exatamente. Então, se a criança está lá, então existe uma taxa que é para todos ajudarem aquela criança a ir buscar o seu caminho. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Marlene Rotebar, que está lançando o livro aí, O Gigante da Montanha, que fala aí sobre esse tema tão atual aí que é a inclusão. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, a nossa convidada é a professora e escritora Marlene Rotebar, que está lançando um livro, O Gigante da Montanha, que fala sobre um problema aí bem interessante e atual na sociedade, que é a inclusão das pessoas com deficiência. A gente vê aqui a frase na contracapa do livro: inclusão social, uma questão de atitude, né? É uma frase muito forte aí para essa questão de respeito e de inclusão também às pessoas com deficiência, principalmente na educação. Professora, essa frase realmente ela sintetiza bastante essa questão da inclusão social, né? Inclusão social, uma questão de atitude, né? Traduz bastante o livro, né? Essa mensagem foi escrita pela Grácia Nascimento, que é formada em educação, né? Sim. Mestra em educação. Sim. E ela ficou sabendo do livro, mostrei para ela. Ela faz parte daquela associação Pássaros de Luz. E então ela fez essa mensagem aí atrás do livro. Bacana, ela lida muito com isso, ela tem um projeto muito interessante, né? Que é a educação condutiva, né? Muito interessante de mostrar, ela é uma pessoa realmente que se empenha bastante nessa questão da inclusão, né? Da inclusão, um trabalho muito bom dela. Agora, professora, a senhora falou, né, do segundo livro que a senhora, da segunda edição do livro, né,
Júlia Gabriel, que vai ser distribuído para o sul do Brasil também, né? E falou da questão do MINC, do Ministério da Cultura. Esses projetos ajudam o escritor? De que forma pode ser menos burocrático também, para que o escritor possa lançar livros, né, que ajudam a comunidade, que incentivam a leitura também, né? Olha, eu não sei como é que pode acontecer. Eu sei que o MINC, através da Lei Rouanet, né, ele aceita, faz também uma avaliação dos livros e aceita o projeto que a gente manda. E o problema é que, assim como em Itajaí, nós temos que ter alguém que banque o livro com o ISS, no MINC é com a Receita Federal. A captação, né, de recursos através da iniciativa privada. Né? Então, eu consegui, com aquela empresa de pesca de navegantes, através da Juscelia Ferreira, e ela pagou o livro, e o MINC aceitou, não é? Então, foi tudo de acordo. Inclusive, o MINC, ele tem itens, muitos itens, por isso que eu até não queria fazer, porque eu não saberia preencher aqueles formulários todos, né? Tem que ser assim um captador de recursos mesmo, né? Tem que ser um captador de recursos, uma pessoa que já lida com essas questões. Com isso, né? Então, foi aceito, nós recebemos até verbas para viajar, né, para nos manter lá, e tivemos que entregar 600 livros para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Que bacana. Então, nós fomos lá, em vez de mandarmos pelo correio, saía mais caro do que se a gente fosse de avião. Então, fomos lá, entregamos os livros e foi uma oportunidade muito grande, porque a coordenadora lá da Biblioteca Nacional me convidou para fazer uma apresentação do livro numa reunião que eles iam fazer com todas as bibliotecárias do Brasil. E aí, na data marcada, nós fomos para lá outra vez, e eu fiz a apresentação do livro, vendi alguns livros lá também, e olha, foi assim uma coisa muito bonita. É um privilégio também ter os livros na Biblioteca Nacional, né? Pois referência, né? E também falando sobre Itajaí, então a história da cidade também está lá na Biblioteca Nacional, né, professora? Lá nós tivemos uma palestra de uma professora da Universidade da Paraíba, de João Pessoa, né? E ela viu o livro, ficou encantada com o livro, levou o livro para a cidade dela. Foi assim uma experiência muito positiva, sabe? Que na realidade o livro, esse outro livro também, assim como esse, que abordam temas do cotidiano, são livros que podem ser usados não só aqui em Itajaí, mas em outros lugares também, né, professora? Sim. Porque são educativos na realidade. Agora, professora, eu sei que a senhora também é apaixonada pela história da cidade, né? Pelo patrimônio histórico também, que está se diluindo, é uma pena. E a senhora já escreveu, né, sobre as famílias de Itajaí e também sobre a família Asseburg, o que dá uma noção para quem não é da cidade e lê os seus livros, saber um pouco da história, né, do começo da cidade. Como é que a senhora compôs e fez essa pesquisa para esses dois livros, né, que aí abordam a história realmente de Itajaí? Nós fizemos entrevistas com as pessoas da família, pessoas que naturalmente a gente conhecia, não é? E aí fomos lá na casa deles, pegamos documentação, eu e a Lindy Nova fizemos esse trabalho, né? E aí fomos conhecendo as pessoas e lá eles nos davam as informações, quem era, o que fazia, o que se comia naquela época, como se viajava. Então, a história não é só genealogia, é também um pouco da história de cada família. De cada família, né? É realmente o cotidiano delas naquela época, né? E também com essa proposta, né? Porque o livro
algumas pessoas até perguntaram por que eu fiz só daquelas determinadas pessoas. Eu disse, porque eu tinha que escolher uma família que se tivesse se casado com alguém da outra família para poder fazer uma corrente, né? E que essas pessoas que moram em Itajaí, a família toda já está aqui há mais de 100 anos. Que deu origem à cidade, né? Deu origem à cidade, Por isso, a família de Itajaí, mais de um século de história. Tá certo, professora. Então, o livro aí, O Gigante da Montanha, vai ser lançado nesta 21, quinta-feira, dia 21, no Sesc aqui de Itajaí. No Sesc, 19h30, é isso, professora? 19h30. Tá certo. A senhora vai lá, vai conhecer o projeto aí da senhora, o livro, e vai levar o livro autografado, então. Sim. Qual é o custo desse livro, professora? É R$20. R$20. É um preço bem popular, assim, para levar para casa. Sim, claro. Uma história que realmente pode transformar um pouco, né, claro. a mentalidade da pessoa também, Isso, né, professora? O importante para o escritor é que o livro seja lido, né, e que seja aproveitado e que traga algum valor para a própria pessoa e para a própria cidade. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a sua presença. Parabéns aí, realmente é interessante o tema. É um tema atual, interessante, que as pessoas precisam conhecer. Obrigado aí pela sua presença, professora. Parabéns por mais esse livro. Eu que agradeço a oportunidade, porque assim a gente também já está divulgando o trabalho. Tá certo. Obrigado, professora. Lembrando que o livro da professora O Gigante da Montanha vai ser lançado lá no Sesc, 19h30 desta quinta-feira. Para você, até amanhã.